Olá, seja bem-vindo a mais um programa Educação em Pauta e hoje vamos conversar sobre um projeto diálogo que visa apresentar transdisciplinaridade na prática no Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio Grande do Norte. E para conversar sobre isso, nós temos aqui no nosso estúdio o professor Amadeu Albino, ele é professor de Física do Instituto Federal, e a professora Glória Albino, professora de Biologia também do Instituto Federal. Sejam bem-vindos. Obrigada. Professor Amadeu, ele é bacharel e licenciado em Física, mestre em Física na área de matéria condensada e também um personagem interessantíssimo no YouTube, você pode já pesquisar depois do nosso programa, que é o Mago da Física, um projeto super interessante com aulas práticas e teóricas no YouTube. E a professora Glória Albino é doutora em Educação, mestre em Ensino de Ciências, pelo Programa de Pós-Graduação em Ensino de Ciências Naturais e Matemática da UFRN, especialista em Educação Ambiental e também tem graduação em Ciências Biológicas e bacharelado em Biologia Marinha. Sejam bem-vindos, professora. Obrigada. Obrigado. É um prazer tê-los aqui para conversar um pouco sobre esse projeto, né, que nasceu na prática, né? Foi. Na academia, às vezes, a gente tem uma inquietação que muitas vezes, e deveria ser assim, sempre acontecem da prática para a teoria, outras vezes são da teoria da prática. Primeira pergunta, como é que surgiu? Além de esposa, né? Esposa, eu acho que isso ajudou um pouco nesse diálogo, digamos assim. No começo ajudou bastante, né? Começou exatamente por uma necessidade, ele foi dar uma aula que ia abordar o olho e ele pediu para que eu desse uma ajuda na parte biológica, para que a aula ficasse mais interessante, mais contextualizada. E aí, quando a gente começou a conversar, ele disse, poxa, e se você fosse para a aula junto comigo? E aí a gente foi e começou a perceber que em cada aula que passava, eu começava a falar sobre os conceitos físicos que eu fui aprendendo durante a aula e ele também começava a falar sobre a biologia. E a gente viu que ficou tão bom e os alunos participaram tanto que a gente resolveu, então, aí partir para a teoria. Bom, o que embasa isso tudo? Como é que a gente pode tornar isso uma pesquisa, um projeto, e aí por isso ela começou na prática e foi para a teoria, para que a gente pudesse ter o embasamento necessário para a gente realmente ter um projeto que pudesse facilitar a aprendizagem e tornar ela mais motivadora. E aí, quem sabe os alunos podem pensar, não, peraí, né? O professor está ali querendo, muitas vezes até não dar aula e chama outra pessoa, mas é pelo contrário, né? O conhecimento, professor Amadeu, se o senhor concorda também comigo, ele é sempre interligado, né? A ciência parece que dividiu em gavetas, compartimentou, a ciência cartesiana, que a gente sabe que tem outras ciências, né? A ciência com C maiúsculo. Mas essa ciência nunca foi separada, sempre ela foi interligada, né? Isso é comum na escola quando você põe, né, horários específicos para ter aula de física, de matemática, de química, né, de biologia. E aí o aluno é levado a crer que quando tocou aquele horário, que saiu o professor de física, ele vai estudar uma coisa que não tem nada a ver com física. E às vezes até ele fala assim, graças a Deus acabou a aula de física, que eu não tenho mais que me envolver ou com aula de história. Mas durante uma aula desse tipo, ele vê que tudo que toda a ciência ela é interligada e uma forma de você apresentar isso ao aluno e mostrar e fazer com que ele se motive a estudar e a pesquisar é através por meio de uma aula de diálogo. Porque ele vê que realmente o que se estuda em biologia, em história, em geografia, em física, certo? Se interliga de alguma coisa. E cabe a nós, professores, mediar essa transposição entre o que a gente vê em sala de aula com a física, com a ciência cotidiana. Acho que essa é uma dificuldade, né? Os alunos abrem aquela gavetinha, terminou como o senhor colocou, agora... Ou às vezes, isso é muito comum, o senso comum também lança a mão dessa chave, quer dizer, para que eu vou usar matemática na vida? Para que eu vou usar física? Para que eu vou usar biologia se eu vou para a área de humanas? Professor, é muito importante ter esse diálogo, né? Primeiro quebrar essa barreira para depois proporcionar. Eu acho que você falou uma coisa assim, muito importante, que é quebrar a barreira. Porque a gente pensa que, de repente, só os alunos têm essas gavetinhas na cabeça. Mas, na verdade, nós, professores, eu acho que estamos muito mais engavetados, as nossas cabeças estão muito mais engavetadas do que a dos alunos. Então, por exemplo, esse ano, no início do ano, a gente foi para Nova Cruz,
né? Nova Cruz? Santa Cruz. Santa Cruz. O IF Santa Cruz. O IF de Santa Cruz, para que a gente pudesse dar uma visão do que seria uma aula interdisciplinar para os professores, né? E os professores ficaram encantados com a possibilidade de se fazer algo do tipo. Por quê? Porque se imagina sempre que trabalhar de forma interdisciplinar é difícil. Não é difícil. É muito prazeroso, é muito motivador, porque você vai aprendendo durante todo o processo. E eu costumo dizer que são duas coisas que a gente aprende, além de todo esse conhecimento teórico. A gente aprende a ser humilde e ser solidário. Porque eu preciso ser humilde para saber que eu posso aprender com o outro, que o meu conhecimento não é maior do que o outro. É limitado também, não é? A incerteza está dentro do próprio conhecimento, né? Exatamente. E eu preciso ser solidário, ou seja, eu vou também ensinar para o outro. Então a gente se despe dessa autoridade do conhecimento, que a gente sempre acha que eu sou detentor desse pequeno espaço de conhecimento, que é a biologia, e muitas vezes até dentro da biologia, um pequeno espaço, genética, eu sei tudo de genética, mas eu só sei até aqui. E eu não quero que ninguém saiba o que eu sei, né? Então a gente se despe disso tudo e fala assim, olha, eu sou um aprendiz, assim como todos os outros que estão participando dessa aula. E assim, então, se a gente é aprendiz, a gente vai aprender com outro professor ou com os outros professores e com os alunos. Porque o conhecimento deles também é muito importante. Muitas vezes durante a aula, um aluno comenta ou faz uma pergunta que a gente nunca tinha pensado e que modifica todo o processo da aula. A perspectiva, né, do olhar. E quem sabe ele já fez ali um processo interdisciplinar, né, e não está sabendo. Com certeza. E uma coisa que é interessante e que a gente sempre esclarece é que a gente não pratica a interdisciplinaridade, como é que eu vou dizer, de acordo com a etimologia da palavra. Eu não estou só juntando disciplinas, eu estou juntando pessoas. Que segundo Ivani Fazenda, né? Segundo Ivani Fazenda, que é uma autora importantíssima dentro do Brasil e fora do Brasil na interdisciplinaridade, ela diz que numa instituição educacional a gente faz uma interdisciplinaridade entre pessoas. Por quê? Porque eu costumo até brincar e dizer, olha, uma professora de biologia como eu não existe, só existe eu. Por quê? Porque eu tenho uma história. A questão da singularidade, né? Exatamente. Cada um tem uma singularidade pela sua história de vida, os seus conhecimentos começam a fazer parte da sua história de vida também e a gente vai partilhar isso. Né? Então, essa partilha entre pessoas é que é a grande contribuição que a gente pode ter. Isso é interessante, né, professor Albino? Às vezes eu acho que, na verdade, a gente precisa primeiro enxergar essa complexidade, né, para que essa ideia da interdisciplinaridade não seja só uma coisa teórica e a gente vai encaixar a prática. Na nossa vida, quando a gente passa a enxergar isso que acontece como a natureza e a cultura, aí é que a gente vai poder colocar isso em prática. No dia a dia, professor, como é que a gente pode citar casos, ou até, se tiver alguma vivência com alunos, de que eles enxergam no seu próprio dia a dia? Antes de chegar na escola, tem a física. Nascemos, a física já está lá, sempre esteve, né? Eu até passo para os meus alunos, eu tenho um projeto chamado Vejo Física em Todos os Lugares. E o vejo, obviamente, está entre aspas, porque não necessariamente a questão do olho especificamente, mas que ele consiga observar, certo? Física em qualquer ambiente que ele esteja. Então, para gente que trabalha ensinando física, é muito prazeroso porque é comum a gente fazer experimentos simples, né, em que o aluno não precisa estar em um laboratório de aula, por exemplo. Eu até brinco com eles se eles acreditam em invisibilidade, né? Aí eles falam assim, não, é difícil, mas eu gostaria de ser invisível. Não, eu falo assim, pense no que seria invisibilidade. Aí eles começam a falar, o ar é invisível. Eu falo, então a luz não atravessa. Mas tem outra forma de você ser invisível? Aí eu brinco com ele, falo, tá vendo o dedo? Eu falo assim, tô. E agora, você tá vendo? Aí ele fala assim, não, mas aí você botou um negócio na frente. Eu falo assim, então se tornou invisível. Então a invisibilidade que você fala, certo, não é necessariamente o ser humano desaparecer, certo? Mas fisicamente é aquilo que você não consegue ver. E o que você não consegue ver poderia ser, por exemplo, o fato de estar atrás de um meio opaco, então, que a luz atravessa. Assim está a uma distância muito grande, você não Justamente. Então ele tem que sair de sala de aula em que quando ele no próprio trajeto dele para a sua casa, sua residência, para qualquer outro lugar que ele vá, ele observe coisas que ele possa aplicar a física, certo? Ou qualquer outra ciência, obviamente, mas física especificamente porque é a minha área, certo? Para ajudar ele no dia a dia.
certo? Para ele saber onde é que ele vai se posicionar, para saber o que ele pode fazer, né? E também se motivar a pesquisar, a querer assistir uma aula de física ou qualquer aula que tenha numa escola. A questão de motivar, mais atenção a questão de motivar, e essa aula de diálogo ela ajuda porque, por exemplo, quando a gente fala assim, a gente vai fazer uma aula com um professor de física e de biologia, né? E aí a pessoa pensa assim, não, o professor de física vai dar aula de física e a professora de biologia vai dar aula de biologia. Na verdade, os dois atuam simultaneamente. Então, em algum momento que Glória está falando, por exemplo, né, eu acho pertinente entrar porque tem um aspecto físico para abordar, certo? Eu não espero ela acabar para entrar e voltar o que ela está falando. Eu já entro a partir desse momento. Então, ele consegue comprovar realmente que existe uma interligação muito forte nas ciências que ele está estudando. E isso não precisa ser necessariamente física e biologia. Por comodidade, é muito fácil você organizar uma aula desse tipo. Mas a gente já deu aula, por exemplo, sobre o Rio Potengi, em que tínhamos professores de geografia, de história, de física, de química, certo? E todo o planejamento que a gente fez inicialmente, como ela disse, não necessariamente ocorreu, por quê? Por causa do diálogo que houve e a interferência, obviamente, do público, né? Entendi. No caso dos alunos. Às vezes perguntas que podem, né, professora, levar para outras coisas que estão dentro de outras disciplinas, mas que, se naquele momento fazem sentido, eles podem ser chamados para dentro da sala de aula. E né? é por isso que a gente chama de diálogo mesmo, porque, segundo Paulo Freire, só dialoga aqueles que são iguais. Então, ali não existe um que sabe mais do que o outro. Nem um professor sabe mais do que o outro, nem a gente sabe mais do que o aluno. Né? São conhecimentos diferentes, então todo mundo pode participar. Isso aqui é o mais importante da gente ressaltar. Inclusive, quando fala a questão da diferença, os alunos são heterogêneos, mas os professores também são. Então, essa aula de diálogo ela não precisa ser necessariamente interdisciplinar, ela pode ser unidisciplinar, como a gente já fez com alguns professores de física dando aula de física. Mas qual o objetivo? Ora, porque a abordagem de um tema específico que eu estou dando, eu apresento de uma forma. Mas outro professor de física, já que é outro professor, né, que tem as suas especificidades, né, ele vai abordar esse tema de outra forma e vai contribuir para a minha formação, porque aquilo que eu acho interessante utilizar, né, numa aula futura eu já me qualifico para utilizar aquilo que eu aprendi durante uma aula de diálogo desse Isso tipo. é importante para repensar, né? Quando o Edgar Morin diz é necessário repensar ou reeducar os educadores, não é uma crítica à ciência, mas essa ciência que vocês estão colocando com a esperança, né, com essa ideia de religação dos saberes, isso é muito importante para, como professores, fazer essa religação, né? E a gente vai voltar a conversar sobre isso, esse diálogo super interessante no próximo bloco, tá certo? Professores, mas agora a gente vai fazer um intervalo e você não saia daí, já a gente volta com o segundo bloco do programa Educação em Pauta, conversando um pouco mais sobre o diálogo entre ciências, as disciplinas como produção de conhecimento para os professores e para os alunos. A gente se vê já. Voltamos do intervalo e eu continuo a conversar com o professor Amadeu e a professora Glória Albino. São professores do Instituto Federal, implantaram aqui um projeto que se chama Aula Diálogo, uma interdisciplinaridade entre as disciplinas, entre as aulas práticas, teóricas e a religação dos saberes também, professor e aluno. E a gente está conversando sobre isso. Eu queria fazer uma espécie, não uma aula, mas um diálogo, né? Uma simulação desse diálogo, por exemplo. A gente poderia elencar um tema agora, onde o professor e a professora pudessem dizer, olha, a gente poderia aplicar isso. Pode ser o olho, por exemplo, né, que a gente já citou. Professora, como a gente interligar, então, essa questão em uma aula expositiva? Vamos falar sobre o olho, né? Fisiologia e o processo físico, e aí? Como é que a gente poderia... A gente pode começar de diversas maneiras, depende muito de como, até mesmo... Quais são as ansiedades da turma, né? Porque quando a gente prepara uma aula dessa, a gente geralmente acaba utilizando como mote, né, o tema que está sendo abordado por um dos professores. Então, se fosse em física, aí a gente ia abordar o olho, começando a falar sobre que o olho é semelhante a uma máquina fotográfica, né? Então, a Amadeu geralmente começa falando sobre isso. Se fosse em biologia, que podia ser, por exemplo, genética, eu ia começar pela cor do olho, né? E aí, desse início, aí a gente
aí vira o caos, porque depende da interação do aluno. Quanto mais o aluno participar, e aí pode perguntar outras coisas, porque se eu estiver falando de genética e eu falo da cor do olho, ele pode dizer assim, mas e a cor do cabelo? E a cor da pele? A cor da pele, né? E aí a gente vai contar a história de como foi que o homem acabou tendo diferenças tão grandes de cor da pele, e aí a gente vai falar da genética, e a gente vai falar de outras características, inclusa, né? a geografia, né? Que aí a gente começa, por exemplo, passa a falar da luz. Aí entra o aspecto físico e o aspecto biológico, basicamente quando você fala em energia, certo? Aí você pode abordar também o fato de que, para a física, o globo ocular, o olho especificamente, é considerado um instrumento óptico. Então, a pessoa que é míope ou que tem hipermetropia, como é o meu caso, certo? Eu não tenho uma doença biológica. Né? Eu tenho um defeito no instrumento óptico que eu corrijo de fábrica, né? que eu corrijo com outro sistema óptico, que é, no meu caso, uma lente. Né? Então tem a parte física, mas aí quando você vai falar na miopia, na hipermetropia, você vai falar em retina, e aí você entra no mundo biológico novamente, porque você está falando das células. E aí quando você vai falar das células especificamente, você vai falar um tipo de célula que é fotossensível às cores, né? Que permitem com que eu veja todo o espectro, mas se eu tiver um problema desse que é genético, eu viro daltônico, eu passo a ser um daltônico. E aí a gente brinca porque ele é daltônico. É um pouquinho. Aí a gente fala, eu posso ser daltônico? Aí eu falo, ele é daltônico? E tem graus também, né? Tem. A questão é, você entra no fato de como é que você trabalha a lente, por que é necessário fazer isso, que tipo de convergência você tem que ter. Você tem que ter equipamento... basicamente o cristalino, por exemplo, né? Alguns defeitos que você tem, o cristalino, qual é a transparência, como é que é a transparência dele, para que ele serve, por que, por exemplo, eu vou usar uma lupa, mas eu não posso pegar a lupa e olhar para qualquer lugar, eu tenho que ter uma certa distância, que conhecer com a distância focal para poder ver realmente. Mas em nosso olho, por exemplo, certo? Por que quando eu olho para aqui perto ou que eu olho para uma distância maior, certo? A imagem sempre é formada no mesmo lugar. Isso quer dizer que eu teria que mudar as lentes. É onde entra a questão do cristalino, né? Aí você tem uma lente variável, né? Aí você entra todo o aspecto físico. E vai trabalhando como se fosse o foco da câmera, né? Exatamente, E a própria íris é o nome do olho que a gente usa também, traz para as câmeras. Aí a gente fala exatamente, por exemplo, por que o nome é íris? Porque é uma deusa egípcia, né? Que significava beleza, que é uma das partes mais bonitas do nosso corpo. E essa coloração é utilizada até como identificação das pessoas, né? Aí o negócio vai fluindo. Vai fluindo. Quando vai para a luz, a gente fala até, no Gênesis, por exemplo, não abordando a questão do aspecto religioso, né, da mas parte como religiosa, um documento, que é a Bíblia. Mas a luz é isso, né? Desde a filosofia, conhecimento, é criação, vai para energia, o óculos vai para técnica, né? Eu até converso com os alunos e falo assim, olha, existe a questão complicada, por exemplo, eu estava assistindo uma palestra sobre racismo e a professora falou que está tão complicada a questão de racismo no Brasil que é quando essa pessoa está lascada, está com problema financeiro, com problema de saúde, fala assim, a coisa está preta. E aí eu levantei a mão e falei assim, professora, né? Aí alguém me cutucou, eu falei assim, não, tem que falar, olha, isso é física. A questão da coisa estar preta é porque você não consegue ver saída, né? Mas se você tiver a luz no fim do túnel, você tem um caminho a seguir. Então você tem uma possibilidade de sair desse problema que você enfrenta, certo? Então o fato de ser preto não é necessariamente uma questão de racismo. É ausência de luz, né? Essa ausência, mas, por exemplo, uma coisa que é preta e eu vejo contornos é porque a luz reflete. Né? Então ela não reflete em sua totalidade. Aí o aluno acha que isso teria uma explicação diferenciada. Quando a gente trabalha em física, corpo negro, aí você tem 100% de absorção. Mas o preto para a gente, é algo que, né, reflete alguma coisa que eu vejo contornos. Então, veja que a gente estava falando do olho. Mas a gente já foi em religião. Né? Não em religião, mas isso na prática estamos tentando conversar sobre isso. Né? Justamente. Isso é importante porque assim, a natureza ela sempre existiu. Aí vem o homem e produz a cultura, né? Então alguns discursos são recheados de atravessamentos culturais. E a gente precisa refletir, mas esquece que tem o natural antes, né, professora? Exatamente. Esse é o maior desafio para os professores, porque a gente é formado para dar aula, mas esquece de repensar, de reconfigurar e estar aberto para o conhecimento. Eu acho que essa é a grande função da gente enquanto professor, não mais, hoje em dia, de ser um instrutor. A gente hoje está trabalhando em como a gente pode, como eu sou de biologia, eu acabo puxando para a minha área, né? Como é que a gente pode formação em educação, acho que digerir muito, né? esse conhecimento, né? Porque a gente não está aqui mais para informar.
porque a internet faz isso muito bem, informa a gente de tudo que está acontecendo. Então, só que essa informação chega de qualquer jeito. E hoje a função do professor é a função de digerir toda essa informação e de produzir conhecimento. Porque a escola não é mais uma transmissora de informação, e sim uma produtora de conhecimento. E a interdisciplinaridade, ela permite isso, porque eu costumo até brincar quando estou fazendo a formação de professores, eu digo assim, olha, um professor interdisciplinar que se acredita interdisciplinar, porque ele sozinho dá conta de tudo, na verdade ele pode se considerar o cara, mas eu diria que ele é o cara de pau. Porque ele não tem como ter esse conhecimento tão amplo hoje em dia. E ele sabe disso. Então, a grande preocupação da gente é que não fique na superficialidade. Por isso é importante que a interdisciplinaridade seja feita entre pessoas, entre professores, né? Entre professores tá no coletivo, e alunos. né? Exatamente. E, inclusive, fora da sala de aula, né? Exatamente. Essa é a importância. E por isso eu falo tanto da solidariedade e de você ser humilde, né? De saber assim, esse conhecimento que eu tenho é muito pequeno em relação a todo o conhecimento que existe no mundo. E eu posso participar desse compartilhamento de saberes, de conhecimentos. E essa vivência vai conseguir fazer uma ciência com consciência, né, professor Mariano? E essa vivência que vem dos alunos é muito importante, porque as aulas da gente melhoram gradativamente a partir do momento que você interage com os alunos. Por isso que eu falo assim, olha, o momento de você interagir, certo, é em sala de aula. Tem que perder a vergonha, que alguns são mais, digamos assim, mais fácil interagir em redes sociais. Eu falo assim, não, o momento de você interagir é diante dos seus amigos, do professor, você tem que ter um diálogo. Porque eu até brinco com meus alunos quando eu pergunto assim, entenderam? Fico calado e falo assim, alguém entendeu alguma coisa? Certo? Porque não ter dúvida, às vezes, eu falo assim, não tem dúvida, se você não tem dúvida, às vezes nem entendeu. Eu brinco com eles assim, se eu for assistir uma palestra em russo, eu não vou ter dúvida do que ele está falando. Mas o fato de eu não ter dúvida, simplesmente está dizendo que eu não entendi nada do que está falando. Então, esse diálogo tem que existir em qualquer momento de aula, certo? Numa aula interdisciplinar, dialogada, então é fundamental. Aí vai ter que ser a base, né? Na prática aqui, a gente poderia citar de alguns momentos dentro do Instituto, tanto na sala de aula como formação de professores, a senhora citou aqui. Eu trabalho no mestrado em ensino de física, né? E 2 dos alunos no semestre passado, eles resolveram fazer o trabalho deles exatamente com interdisciplinaridade. Então eu fico muito feliz quando eu vejo que, nem que sejam de 15 alunos, 2 escolheram fazer sobre isso, né? Então isso indica pra gente que é uma semente que ela está brotando, né? Que ela vai dar novos frutos e que ela tende a crescer, né? Então é uma ideia que tende a frutificar. E na sala de aula, professor? Na sala de aula, os alunos, a receptividade dos alunos é fantástica. Todos os alunos, todos não, a gente não conversa com todos, e nem às vezes você não interage com todos que dê um retorno. Mas os alunos que tiveram retorno, né, que conversaram com a gente, elogiam bastante, cobram muito que essas aulas sejam repetidas. Mais frequentes. Mais frequentes. Aí precisa das outras hierarquias compreender isso também, né? Que é uma dificuldade, né? A gente precisa mudar um pouquinho as coisas, né? Por exemplo, ontem a gente deu para 3... Ontem não, segunda, né? Segunda. A gente deu para 3 turmas diferentes. Então, a gente deu 2 no mesmo momento, mas porque a professora cedeu, o horário dela era uma professora de física também, e ela queria participar, mas acabou acontecendo um problema que ela não pôde. E no outro horário a gente tinha uma única turma. Talvez se tivesse mais turmas, ficaria até mais interessante, porque teria a participação de mais pessoas. Então a gente precisa mudar um pouquinho esse aspecto até dos horários, como que a gente pode organizar isso para facilitar, não só para os professores, mas também para os alunos. Mas a receptividade dos alunos... A gente deu para quantas turmas esse ano? Acho que umas 6 turmas, não foi? Umas 6 turmas. Do segundo e para docentes ao 4º também, ano. Mostrando a possibilidade, mecanismo, o mecanismo e a possibilidade e a motivação que ela passa a ter, porque... Como ela é possível e não é um problema gigante você montar isso, depende, obviamente, do interesse, obviamente, do corpo docente, né? Isso facilita bastante. E reoxigena o professor também, né? Muito. Às vezes ele está numa carreira, no meio, no início começa com todo gás, no meio, ali no final e... O planejamento é muito interessante, né?
todo o processo é muito interessante, mas o planejamento é fantástico, porque é uma interação diferente com os professores, né? Então a gente ri, a gente brinca, a gente aprende, né? Então isso vai motivando você a trazer cada vez mais coisas diferentes para que você possa utilizar naquela aula. É muito interessante. Situações do dia a dia, né? O próprio planejamento já é uma formação. Por mais que você nem vá dar a aula, certo? Mas no planejar, É uma fase você já está se né? capacitando. Muito importante também. Porque às vezes você vai só dar aula pensando em deixar livre ao devir, mas até esse devir precisa ser planejado. Precisa, né? porque a gente é profissional. Né? Então, a gente vive hoje num paradigma que a gente chama de profissionalização docente, que eu acho que é importantíssimo, porque os professores precisam se sentir enquanto profissionais. Então, dentro dessa profissão, quais são as dimensões que eu tenho que abarcar? Né? Então, eu tenho a dimensão pedagógica, a dimensão científica e a dimensão política. E dentro da interdisciplinaridade, a gente consegue abarcar tudo isso. Todos esses aspectos. E importantíssimo para a gente ser pensado como um profissional, a gente planejar o que a gente vai fazer na nossa profissão. Essa questão pedagógica é importante, né? Porque tem algumas profissões que a gente se transforma, exerce esse papel social de professor, mas a gente não tem muito essa introdução pedagógica, né? A disciplina, engenharia ou da própria comunicação, por exemplo, a gente tem uma outra disciplina, mas não tem essa formação para repensar ou ficar mais aberto. E mais para frente, o que a gente tem? Esse projeto vai ganhar outros entornos? O professor Amadeu quer trabalhar também, quem sabe, com o mago da física? Tem alguma ideia? Existe uma proposta né, grande, porque a gente também está vinculado a um projeto de extensão, onde a gente vai usar a inclusão científica por meio de física de partículas, né, em parceria com laboratórios internacionais, por exemplo, o CERN na Suíça, o Laboratório de Instrumentação em Física de Partículas em Portugal, certo? A gente tem o apoio do Instituto Internacional de Física aqui em Natal para trabalhar essa parte né, da inclusão científica, e é claro que a abordagem de você ter um diálogo, não só em área de física especificamente, porque muita gente não imagina o que se faz em física de partículas, né? Não é em física só, mas você precisa de engenheiros, você precisa de médicos, você precisa de advogados, você precisa de todas as áreas nesses centros de pesquisas né, gigantes. Então, a interdisciplinaridade ela vai fazer parte desse momento, certo? Então, todo o projeto que a gente está fazendo, que começou agora, foi lançado agora em maio, ele também parte para por isso o resgate da aula diálogo, por isso a implantação de uma aula diálogo mais efetiva dentro da instituição, que é essa proposta da gente para trabalhar né, no dia a dia com o IFRN especificamente. E a gente tem uma proposta do Clube de Ciências, né? Justamente. Que ela está um pouquinho deixada de lado, porque Por a gente enquanto, não né? tem um espaço ainda, mas a gente pretende levar isso adiante. Para que os alunos possam participar mais, para que outros professores possam participar mais, para que a gente tenha um local onde essa interdisciplinaridade né? possa acontecer. Ok, professor Amadeu e professora Glória. Infelizmente, nosso tempo esgotou, senão a gente passava ainda mais um tempão conversando. Muito obrigado pela entrevista de hoje. Obrigada a Nós você. agradecemos. Obrigado. E a você de casa, muito obrigado pela sua audiência. A gente se vê na próxima semana com mais um programa Educação em Pauta, aqui na TV Câmara, às 10 horas da manhã. Domingos também, reapresentação do mesmo horário, e todos os nossos programas estão disponíveis na internet, no nosso canal do YouTube. A gente se vê na próxima semana. Até lá!